Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados discípulos, amigos, familiares, irmãos, você que está nos assistindo pela primeira vez, meu muito boa noite, Deus os abençoe em um nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é mais um motivo de alegria, uma honra poder estar contando com você aí nos assistindo, para que nós possamos aprender da palavra de Deus, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da nossa célula, dessa série linda que nós estamos já há alguns meses, e nós nem sabíamos que tinha tantas parábolas assim, né? Confessa, assim como eu, você não imaginava que tinha tantas parábolas. Vamos passar de 40 parábolas de Jesus, então veja o nível e o conhecimento e ensinamentos que nós temos nessas parábolas para a nossa vida diária, para a nossa vida cristã, coerente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, antes de mais nada, peço que você curta, comente e compartilhe, convide pessoas, marque pessoas, compartilhe aí no grupo do WhatsApp da família e peça para o pessoal assistir, peça para o pessoal se inscrever no nosso canal para receber as notificações. Não se esquecer lá de se inscrever e apertar no sininho que está logo aí no canto esquerdo ou direito seu aí no vídeo, né? Então, para receber as notificações de todos os vídeos novos que nós aqui estamos colocando todas as semanas, seja culto, seja seminário, seja célula ou estudos específicos que nós temos aqui. Então, que todos possam crescer na graça e no conhecimento e ter a mesma oportunidade que nós temos de receber essas palavras de vida eterna. Amém? Então, conto com você. Nos ajude, queremos alcançar aí o número 1000. Estamos com mais de 400 inscritos e queremos alcançar o número 1000 para depois ir progredindo. Conto com seu apoio, com a sua força. Vamos juntos levar as palavras do Senhor ao maior número de pessoas possíveis, ok? Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, dar início a esta célula abençoada, eu aqui, você aí na sua casa, orando uns pelos outros. Temos vários irmãos que têm pedido as nossas orações e não devemos cessar de orar. Orar pelas autoridades constituídas, orar pelas os que trabalham na segurança pública, os funcionários públicos que trabalham na segurança pública, que trabalham na área da saúde pública e privada, que possa o Senhor os guardar, os proteger e os abençoar e os livrar de todo mal a eles e às suas famílias, e que a graça salvadora de Cristo Jesus se revele à vida de cada um deles. Em um nome de Jesus, dando força, dando ânimo, dando alegria, dando graça, que eles não desistam, não desanimem de fazer esse trabalho tão árduo, tão difícil, mas importante para as nossas vidas inclusive, né? Então vamos orar por cada um deles, por todas as autoridades constituídas, orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão em processo de melhora, que estão aí se recuperando das suas situações. Temos o meu filho Gabriel, né, que está se recuperando maravilhosamente bem. É um milagre que o Senhor tem nos concedido, graças a Deus, está se recuperando muito bem. Ontem já participou da célula, domingo já vai estar no culto aqui louvando e adorando ao Senhor. Desde já eu agradeço a todos que estão orando para que ele não tenha nenhuma sequela da cirurgia a qual ele passou. Então, conto com você, você ora por mim, eu oro por você, oramos uns pelos outros, e isso é uma demonstração maravilhosa do amor e da graça e da empatia que temos um para com os outros. Amém? Oramos ao Senhor. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez estamos em Tua santa, bendita e perfeita presença. Primeiramente, Senhor, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, por poder, Senhor, abrir a minha boca, falar às pessoas, e não falar coisas, Senhor, da minha mente ou do meu coração, mas coisas que estão, Senhor, na sua mente e no seu coração. Que Tu plantou e colocou, Senhor, em mim para fazer de mim, ó Deus, segundo a Tua vontade, o Teu querer, debaixo do Teu propósito. Obrigado, Senhor, por esta honra, por esta maravilhosa oportunidade de poder me comunicar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que estão hoje acessando, Senhor, esta célula, que estão assistindo de forma online ou que estão assistindo posteriormente. Entraram, Senhor, ó Deus, foram convidados, foram ali, Senhor, marcados e estão assistindo posteriormente. Da mesma forma, alcance-os agora. Vem, Senhor, ó Deus, trabalhando na vida de cada pessoa de forma poderosa para a Tua honra e para a Tua glória. Vem, Senhor, ó Deus, em favor dos necessitados, dos enfermos, dos doentes, daqueles que estão, Senhor, passando por processos de recuperação, seja qual for a enfermidade. Vem com a Tua cura em um nome de Jesus. Que o espírito de morte não tenha poder sobre aqueles a qual Tu, Senhor, designou a vida e o dia em que Tu há de recolhê-los, ó Pai. Que nenhum, Senhor, seja tocado
pelo espírito da morte. Apenas, Senhor Deus, seja a tua vontade prevalecida sobre todas as nossas vidas. Oramos, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos discípulos, daqueles que estão, Senhor, pedindo oração neste momento. Temos famílias, Senhor, que estão sendo representadas agora através da minha vida, através da vida de cada família, de cada homem, de cada mulher, Senhor Deus, que está, Senhor, acessando agora, juntamente comigo, através desta oração, numa só fé, num só amor e num só espírito. Oramos por todos eles, para que sejam curados, para que sejam salvos, para que sejam libertos, em o nome do Senhor Jesus, para que seja feita toda boa obra e perfeita e agradável do teu Espírito Santo na vida de todos os nossos irmãos, amigos, familiares, discípulos, de perto e de longe, aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez. Vem com teu poder e manifesta a tua glória, Senhor, em o nome de Jesus, para a honra e glória do Deus Pai. Assim oramos pelas autoridades constituídas, Senhor, o presidente, os senadores, os ministros, os deputados federais, Senhor, ó Deus, o nosso governador, os deputados estaduais, os secretários, o prefeito da nossa cidade, os vereadores da nossa cidade. Nós apresentamos a Ti, Senhor, ó Deus, o judiciário, Senhor, o legislativo, o executivo, o juiz, o promotor, Senhor, e todos que trabalham, Senhor, nessas esferas, para que atuem, trabalhem em favor do povo, pela justiça, por aquilo que é correto e certo, em o nome do Senhor Jesus. Que sejam tementes a Ti, que também, Senhor, ó Deus, sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Os abençoe, Senhor, e os salve, em o nome de Jesus. Oramos pelas autoridades espirituais, pelo apóstolo René, seu ministério, a sua família, Senhor, e todos os demais líderes, ó Deus, de forma mundial. Oramos, Senhor, pelo nosso querido apóstolo Daniel, apóstola Daniele, sua família, Senhor, ó Deus, o seu ministério. Obrigado pela vida deles, extensivo ao apóstolo Carlos, sua esposa, sua família, ao apóstolo Catalim, sua esposa, sua família e o seu ministério. Obrigado pela vida deles, Senhor, ó Deus, que tem sido, Senhor, canal de bênção à nossa vida, em o nome de Jesus. Eu oro pelos nossos amigos pastores, ó Deus, de Flores da Cunha, região, Caxias do Sul, pastores amigos, pastores, Senhor, que estão junto conosco, Senhor, na oração, que oramos uns pelos outros, ó Pai. Obrigado pela vida dos nossos pastores, ó Deus, dos nossos pastores amigos de outros ministérios, que estão, Senhor, ó Deus, compromissados com levar a Tua palavra às vidas, em o nome de Jesus. Eu oro pelos pastores do nosso ministério, pela vida do nosso pastor Christian, da pastora Marciana, sua família, Senhor, ó Deus, e todos aqueles que Tu tem confiado a eles, ó Pai. Obrigado pela vida deles, ó Pai, os acompanhe, os guarde, Senhor, ó Deus, neste momento que eles estão se dirigindo a Iraí, Senhor, guarde a sua ida e a sua volta, Senhor, ó Deus, e que eles estejam debaixo do Teu propósito, em o nome de Jesus, e cumpram segundo o Teu querer e a Tua vontade. Os guarde, os proteja e os livre de todo mal, em o nome de Jesus. Oramos pela vida do nosso querido pastor Valdo, da pastora Marli, a sua família e todos aqueles que Tu confiou, Senhor, junto a eles, ó Pai. Obrigado pela vida deles. Da mesma forma, os guarda, os proteja, os livre de todo mal, os abençoe, que a Tua prosperidade esteja sobre todas as áreas da vida desta família, deste casal de pastores amados e queridos, ó Deus. Obrigado pela vida deles, pela vida do nosso querido pastor Juscelmo, da pastora Cleide, Senhor, da sua família, dos seus filhos e daqueles que Tu tem confiado a eles. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Da mesma forma, Senhor, os alcança, os guarde, os proteja e os livre de todo mal e os abençoe prosperamente em todas as áreas da sua vida. Obrigado por esses pastores queridos, pelos líderes de célula, cada um deles, Senhor, pelos 12 da primeira e da segunda geração. Obrigado pela vida, Senhor, dessas pessoas, ó Deus, que têm se dedicado e honrado esta chamada. Obrigado pelos professores da escolinha, pelos líderes, Senhor, ó Deus, da dança, do louvor, todos os que trabalham, Senhor, nessa área do teatro, Senhor, os que cuidam da limpeza da igreja, que cuidam da cantina, que cuidam da mesa da Santa Ceia, Senhor. Domingo teremos Santa Ceia, o nosso melhor culto, ó Pai. Eu apresento a Ti os casais, as famílias, os jovens, as crianças, todos aqueles que juntamente conosco estão aqui, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor, com um coração aberto e humilde. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa a todos aqueles que se esforçam em estarem conosco nas células, nos cultos e também na célula online, ó Pai. Nós abençoamos a todos neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manifesta o Teu poder, a Tua cura, a Tua libertação, a manifestação da Tua glória, Senhor, neste lar e nessa casa, destruindo e aniquilando toda obra do inimigo. Em um nome de Jesus, vem com a Tua paz, com a Tua presença, com o Teu amor, com a Tua vida, Senhor, com a Tua luz sobre cada lar, sobre cada pessoa agora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Como é bom orar, como é bom falar com Deus, como é bom interceder, como é bom orar uns pelos outros, como é bom saber que falamos e somos ouvidos por um Deus que conhece as nossas palavras mesmo antes delas saírem de nossa boca. Isso é muito importante para nós que cremos num Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, meu querido, mais uma vez, curta, comente e compartilhe para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com essas palavras de vida eterna, que nessa noite nós vamos a mais uma parábola muito linda, né? Veja aí comigo nessa primeira imagem, olha que linda essa imagem, ó. As parábolas de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, os 10 servos e as 10 minas. E aí já tem uma imagem para você já ir se familiarizando com qual é o motivo, o objetivo, informação que queremos passar através das imagens, né? Ali, ó, referenciando o dia do Pentecoste, a descida do Espírito Santo, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde os discípulos estavam buscando ao Senhor. Veja ali, ó, essa imagem mesmo. Então, os 10 servos e as 10 minas. O que significa 10 servos? Significa uma totalidade de servo, ou todos os servos. Número X, 10, na Bíblia, significa isso. A totalidade daqueles que foram escolhidos para trabalhar. Os 10 servos. E como diz ali as 10 minas, que significa o quê? Os talentos, os dons, o valor que esse Senhor está entregando aos seus servos para que eles trabalhem, para que eles granjeiem, para que eles administrem, para que eles invistam as 10 minas. E como nessa imagem que nós vimos anteriormente ali, com a descida do Espírito Santo, é isso que significa. Todos aqueles que recebem do Espírito Santo, recebem capacidade, poder, habilidades, dons do Espírito Santo para trabalhar, para administrar essa obra maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Amém? Então vamos lá. Onde que está escrito esta parábola? Esta parábola está escrita no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao 27. Acompanhe comigo. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque ele estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Preste atenção. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem venha e seja o nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outros 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governará sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você será encarregado de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tu tiras o que não puseste, e tu colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que eu sou homem severo, que eu tiro o que eu não pus, e eu colho o que eu não semeei? Então, por que não confiou o meu dinheiro aos bancos? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem a sua mina e deem-lhe ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que quem tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que lhe tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha presença ou na minha frente. Veja que importante célula e importante parábola e importantes informações consta nesta parábola. As parábolas são formas simples, são formas
são formas muito simples que Jesus usava para ensinar o povo, ensinar de forma pura e simples. Então nós estamos aprendendo segredos maravilhosos da parte do Senhor através de parábolas, de comparações que o Senhor Jesus fazia. E aqui, nesta parábola, ele é obrigado a fazer essa comparação, porque está chegando, está perto dos 3 anos e meio, ele já está se aproximando da Páscoa de Jerusalém, aonde ele vai ali ser preso, ser julgado, condenado e morto. Ele está próximo de Jerusalém. Então ele está ali, próximo de Jerusalém, em Jericó, e quando eles veem que Jesus está se aproximando de Jerusalém, o que o povo judeu ali está aguardando? Agora ele vai assumir o seu posto, ele vai se rebelar e ele vai agora ser o rei dos reis e senhor de toda a terra, e nós seremos a nação mais próspera do mundo, nós vamos dominar sobre todo mundo, vai ser o império judeu sobre toda a terra. Porque assim escrito está, porque assim foi prometido que o nosso Messias viria, aquele que tem poder, aquele que vai influenciar, aquele que vai ser o nosso rei. Nós estamos o aguardando. Então eles estavam com essa expectativa, uma expectativa de que um homem vindo de uma linhagem real, profetizado por Deus, determinado por Deus a assumir um posto real, assumir o reinado de Israel, para ser rei sobre Israel e consequentemente sobre influência de todas as demais nações, onde a sua vontade seria totalmente estabelecida. Sim, isto está profetizado, mas não é de forma natural, e quando digo de forma natural, é nas questões políticas, porque assim esperavam que Jesus fosse de forma um líder político, um homem que viesse e se tornasse um imperador e através da força e através de poder e de poderes sobrenaturais inclusive, viesse a impor a sua vontade, o seu desejo sobre todas as pessoas e sobre todas as nações do mundo. Então eles estão aguardando até hoje este homem, para que assim ele o faça, para que assim ele se assente no trono de Davi, no reinado de Israel. Então os judeus estavam aguardando, vendo que Jesus estava se aproximando de Jerusalém, pronto da Páscoa, onde todos os peregrinos de Israel ali se concentravam em Jerusalém. Então era o momento propício, era o momento ideal para que ele ali se levantasse e trouxesse uma revolução. Todos o apoiariam contra Roma, todos o apoiariam para se tornar um reino livre do Império Romano. Era o que as pessoas pensavam. Muitos assim pensam até hoje. Pastores que inclusive entendem dessa forma, acreditam que é pelos meios políticos que as coisas vão acontecer. E não será, mas será pelo poder e manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. Então Jesus ele fala àquelas pessoas, diz, olha, vocês estão aguardando algo que não vai acontecer. Vocês estão desejando algo que não vai acontecer. Não é desta forma natural. Não é deste modo que vocês estão acreditando, que vocês querem que aconteça. Não, será de forma sobrenatural. Será de forma gloriosa, com poder e grande glória. E ele traz uma parábola para ensinar aquelas pessoas, e eu e você nesta noite, dizendo, olha, um homem de uma fina linhagem, de um fino nascimento, ele saiu para ser o quê? Para tomar um reino, para se apropriar de um reino. E ele diz, olha, vem aqui meus servos, enquanto eu vou ali, numa terra distante, tomar um reino, ou estabelecer o meu reino, vocês fiquem aqui, e eu vou dar talentos a vocês, vou dar minas a vocês, vou dar dinheiro a vocês, para que vocês granjeiem, para que vocês trabalhem, para que vocês invistam, para que vocês produzam, até que eu volte. Quando eu voltar, nós vamos prestar as contas, vocês me devolvam e vamos ver quanto de juro, quanto vocês conseguiram ganhar. E assim aconteceu. Aquele rei foi tomar posse de um outro reino e voltaria como rei. E eles estão trabalhando, e nesse trabalho, eles estão dizendo para as pessoas, olha, vamos negociar enquanto o meu senhor volta, até que o meu senhor volte, e quando ele voltar, ele será rei de toda esta região. E as pessoas começaram, não, nós não queremos o teu senhor como nosso rei. E criaram ali uma comitiva, uma comissão de pessoas que os representavam, e falaram àqueles servos dizendo, nós não queremos o vosso senhor como nosso rei, não desejamos. Mas a vontade deles não foi ouvida. Aquele senhor foi e voltou como rei. E a primeira coisa que ele fez foi, chamou os seus servos.
e disse: meus servos, venham cá, vocês fizeram o que eu pedi? Sim, fizemos. 10 servos, e ele entregou a esses 10 servos 10 minas, uma para cada um. E um granjeou, ganhou 10, o outro ganhou 5, outro ganhou 4, fala apenas de 3, mas com certeza os 10 ali trabalharam, apenas há 3 referências, e aquele que ganhou mais disse: olha, eu trabalhei e ganhei 10, eu trabalhei e ganhei 5, e aquele senhor diz: olha, que bom, você fez o que tinha que ser feito, parabéns, agora eu vou te coroar, agora eu vou lhe abençoar, agora eu vou lhe galardoar. Você vai receber de mim um galardão, porque está comigo o meu galardão. E eu vou colocar você como presidente de 10 cidades, porque agora eu sou o rei de todo este ambiente, de toda essa região, de toda essa cidade. Mesmo que os outros não queiram, eu colocarei você como referência, como meu representante, como líder, como prefeito, como governador dessas 10 cidades. E assim ele fez aquele que granjeou e ganhou 5. Ou seja, conforme o trabalho de cada um, o desenvolvimento do seu processo, eles foram assim galardoados por aquele Senhor. Mas chegou um que disse: olha, Senhor, eu sei que tu és, eu tive medo, tu és rígido, e eu tive medo de usar o teu talento, e eu guardei ele, mas eu estou te devolvendo, está aqui bonitinho, eu não usei o teu talento, eu não fiz nada, porque eu sei que tu és rígido, eu sei que tu colhes onde não planta, eu sei que tu cobras. E ele disse: pois bem, então, pelas tuas palavras é que eu vou te julgar. Mas você deveria ter feito uma coisa, você deveria, já que você não quis granjear, pelo menos fizesse o mínimo. Sabe o que é o mínimo? Coloca na poupança. A poupança é 0 ponto alguma coisa, é o mínimo do mínimo, bota juro. Deixe alguém trabalhar, deixe alguém fazer, já que você não queria, faça o mínimo. E ele disse: tá bom, não tem problema, você não vai receber o galardão que os outros receberam. E aí ele diz: olha, chame a todos aqueles que não querem que eu seja rei deles e mate-os na minha presença. Esta é uma parábola incisiva, objetiva, porque Jesus está próximo de Jerusalém, muito próximo da sua crucificação, da sua morte e ressurreição. Então ele tinha que ter palavras mais objetivas e sérias ao povo, assim como hoje nós estamos muito próximo da segunda volta de Cristo Jesus. Então não temos que mais ficar aqui falando: pode ser, quem sabe. Não, de fato é o que vai acontecer. Se nós não aceitarmos como Rei e Senhor das nossas vidas, nós não teremos acesso ao reino de Deus. Então esta parábola fala algumas coisas muito importantes. Eu quero que você acompanhe comigo esta próxima imagem e vamos aprender mais um pouco nessa parábola. O Senhor Jesus nos comissionou, é o que nos diz a parábola. Ele vai para um lugar distante, e antes que ele vá para esse lugar distante, o que ele faz? Ele comissiona, ele diz: venha cá meus 10 servos, que significa todos os servos. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 22 ao 25, nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, oferecendo aos seus discípulos, e todos beberam. E lhes disse: este é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos. Eu lhes afirmo que eu não beberei outra vez do fruto desta videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, depois eu explico, porque é a mesma passagem, apenas por 2 discípulos diferenciados, que diz assim o apóstolo Paulo: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em minha memória. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Como na imagem que nós vimos anteriormente. Jesus está ali ascendendo aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando Jesus diz: olha, ficai em Jerusalém e sejam revestidos do poder do alto. Revestidos do poder do alto. O Espírito Santo. E aí ele vai ascendendo, ele comissiona aquelas pessoas a serem cheias do Espírito Santo para trabalharem, para fazerem a diferença.
ok? Então aqui, da mesma forma, Jesus, antes da sua morte, antes da sua crucificação, ele participa da Páscoa e depois ele institui a Santa Ceia. Façam isso em minha memória, lembrem que eu vos comissionei e lembrem que eu fiz uma promessa, eu voltarei para vós. Assim como aquela parábola que ele mesmo, Jesus, disse, olha, um homem muito nobre foi tomar um reino e vai voltar. E quando ele voltar, ele vai prestar conta com aqueles a qual ele comissionou, aqueles a qual ele determinou que trabalhassem e confiou a eles dons e talentos, o Espírito Santo, ok? Veja a próxima passagem bíblica aqui, apenas para fazer esse fechamento de comissão do Senhor, eu e você somos comissionados pelo Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Mais uma vez, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Olha a comissão aqui, ó. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, olha o que nós estamos fazendo aqui, olha o que se faz na célula e nos cultos, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco, sempre com vocês, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Glória a Deus, que lindo, né? Então aqui está, para que você entenda, o Senhor Jesus nos comissionou, assim como na parábola, os 10, que significa a totalidade dos seus servos, ele deu a totalidade dos seus servos dons e talentos. A mim da fala, a você de ouvir, de abraçar, de compaixão, enfim, dons e talentos que foram distribuídos através do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Então, nós somos servos do Senhor e o Senhor tem nos dado talentos. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Você está desenvolvendo bem? Você está granjeando bem com aquilo que o Senhor tem te confiado? Ali na representação desta parábola, fala dinheiro. E você sabe que dinheiro hoje representa vida. Você negocia com a empresa ou com o negócio que você tem um valor da tua vida, uma parcela do tempo que você dedica para aquela empresa, e a empresa lhe dá dinheiro, lhe dá um valor por horas que você trabalha dentro daquela empresa. Não é o serviço que você presta apenas, é o tempo que você ali dedica. Então há uma troca de vida por dinheiro, que é o que é representado nesta parábola. O Senhor está nos dando vida para que, através desta vida que temos, venhamos a granjear, venhamos a trabalhar e conquistar cada vez mais vidas para o Senhor, através dos dons e talentos que Ele tem nos confiado. Amém? Então eu e você somos comissionados para isso. Veja a próxima imagem. Partiu para uma terra distante. Olha que linda esta imagem, que representativa que ela é de um momento revelativo no livro de Apocalipse. Olha, veja bem, ó. Partiu para uma terra distante. Então, aquele homem nobre diz: olha, meus servos trabalhem e eu voltarei. Eu vou ali numa terra distante e eu voltarei coroado. Livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 ao 14, nos mostra essa importante revelação que está ligada diretamente a esta parábola. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, quando não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto.
de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha os dons e talentos aí, ó. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, olha aqui, ó, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. Viu? Reino e sacerdotes, líderes sobre cidades. E eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Amém. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Glória a Deus. Na parábola, aquele homem nobre foi num lugar distante ser coroado, tomar posse de um reino, de todos os reinos, ok? Então aqui em Apocalipse capítulo 5 nós temos a descrição revelativa, revelações de Cristo Jesus ao apóstolo João. Então as revelações são de Jesus. Jesus revelou a João e João escreveu-as para que chegasse até mim e a você. Então esta cena que ele viu, ela não é no futuro, era no presente, literalmente, aonde no capítulo 5 de Apocalipse, Jesus ascende aos céus, Atos dos Apóstolos capítulo 2, e nesse processo que ele está ascendendo aos céus, há uma preparação para que Jesus Cristo seja o dono de todas as nações, o rei de todas as nações. Por isso que está escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Então, aconteceu. Ele já se apropriou de todos os reinos. Ele é o meu rei, ele deve ser o seu rei, ele deve ser o nosso rei. Nós devemos aceitá-lo como o rei e senhor da nossa vida e de nossa alma. Amém? Em nome de Jesus? Então, está determinado. Aquele rei foi coroado, aquele rei tomou os reinos para si e agora ele vem tomar posse daquilo que já é dele, porque ele já foi coroado. Por isso, toda a honra e toda a glória ao Senhor, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5. E agora ele chegou, ele voltou coroado. Acompanhe comigo o próximo slide. Mas, lembra que na parábola teve alguns que não quiseram? Então, está tudo mostrado na história. Não queremos o vosso rei. Veja essa cena? Ali, Barrabás de um lado e Jesus do outro. Não queremos o vosso rei. De que rei que ele está falando ali naquela parábola? É claro que é ele próprio, Jesus. Não quiseram Jesus. Jesus estava adentrando, estava próximo de Jerusalém e ele já sabia de antemão o que iria acontecer. Queriam rejeitá-lo, queriam crucificá-lo, queriam rejeitar o seu reinado, as suas palavras, porque eles queriam um Messias ou um rei que fosse político, que fosse corrupto e não um rei justo, fiel, como Jesus o era e o é. Então, não queremos o seu rei. Não venham aqui querer granjear com a gente, eu não vou negociar com vocês, porque nós não queremos o vosso rei. É o que está na parábola. Acompanhem comigo. João capítulo 1, versículo 10 ao 14, nos afirma isso. Não queremos o vosso rei. Aquele que é a palavra,
estava no mundo. Quem ele? Jesus. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, o Verbo de Deus. Veio para o que era seu, primeiramente os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, eu e você, aos que creram em seu nome, eu e você, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, eu e você, os quais não nasceram por descendência natural, eu e você não somos judeus, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, religião, mas nascemos de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra revelada por Ele próprio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, Jesus Cristo. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Não queremos o vosso rei. Escrito está, o apóstolo João escreveu e diz, olha, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Mas aqueles que o aceitaram, contudo, aqueles que o receberam e creram no seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Eu e você, assim o somos. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 ao 40, tem esta passagem da imagem que nós vimos ali. Quando Pilatos, ele diz, quem que vocês querem? Jesus, a qual é o rei, ou Barrabás? Leia comigo e você entenderá melhor. Eles não quiseram o rei Jesus. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus, Jesus? Perguntou-lhe, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso eu sou judeu? Foram o teu povo e os chefes dos teus sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Olha, os judeus não quiseram o rei Jesus. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão eu nasci. Olha o homem nobre, de nascimento nobre. Por essa razão é que eu nasci. E é para isso que eu vim ao mundo, porque eu sou rei. Eu sou um nascimento nobre, para testemunhar do quê? Da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Amém? Você está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Você está ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Todos os que são da verdade me ouvem, disse Jesus. E Pilatos disse, que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não achei nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, judeus, devo liberar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Vou dar a oportunidade. Vocês querem? Qual que vocês querem? Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles lhe responderam e gritaram, não! Ele não! Não queremos Jesus. Nós queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Comparações à parte, muitas pessoas ainda escolhem Barrabás, mas não eu e você, não a nossa casa, não a nossa família, não os nossos discípulos e aqueles a qual nós estamos orando e intercedendo de forma específica para que a verdade seja revelada a eles, assim como foi revelada a nós. Amém? Em nome de Jesus, aqueles que hoje ainda estão escolhendo errado, que possam ter a oportunidade através da nossa vida, da nossa oração, do nosso testemunho vivo, do compartilhamento desta mensagem ao maior número de pessoas possíveis, para que elas também escolham Jesus, o Rei Jesus, não religião, não dogmas, não aparência, mas Jesus. Não escolham Barrabás, não escolham o mundo, não escolham ficar longe daquele que nos salvou, que se entregou por nós naquela cruz. Amém? Então, aqueles homens disseram na parábola, né? Nós não queremos Jesus como nosso rei. E de fato, isso aconteceu na história. Depois que aconteceu este fato, eles rejeitaram Jesus,
no ano 70 houve a destruição de Jerusalém, do templo e de Israel propriamente dita como povo. Foram espalhados por todas as nações, até o ano de 1948, quando novamente aconteceu o quê? Foi reagrupado a nação de Israel, o Estado de Israel. Foi recriado nesse sentido. Uma nação nasceu em um dia só. Começou aqui, no ano 36, né, antes de Cristo, 33, desculpa, no ano de Cristo, e que no ano 70 aproximadamente houve ali, quando o imperador Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo e matou milhares e milhares de judeus, ok? Porque eles não aceitaram a Cristo Jesus. Agora você entende que toda parábola, ela tem grandes informações para nós, presente e para o nosso futuro, amém? Veja o próximo slide, bem rapidinho ali, ó. Ah, mas na parábola tem recompensa, na parábola tem repreensão e na parábola também tem castigo. De quem? Do servo bom e do servo mau. Olha essa imagem que bonita. Então você precisa entender, meu querido, você precisa compreender que por mais que hoje, nesta terra, neste momento em que nós estamos vivendo, nós não venhamos a receber aquilo que talvez alguém falou, alguém disse, ah não, porque se você trabalhar para Jesus, vai dar tudo certo, não vai dar nada de errado, sabe? Você não vai bater o carro, você não vai quebrar a perna, você não vai perder o emprego, não vai morrer ninguém da sua família, ninguém vai pegar Covid, você vai ter muito dinheiro, aquela coisa toda. Meu querido, existe uma recompensa. E essa recompensa não é somente aqui, ela é na eternidade, é no reino de Deus. Então nós precisamos entender, se nós não recebemos aqui, aguardamos, porque o Senhor, Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Há recompensa por aquilo que fazemos no Senhor. Então, meu querido, se você gosta de ser reconhecido pelo teu patrão, imagine você ser reconhecido por Jesus. Então confie, porque Ele já prometeu. Ele disse, olha, eu vou te dar talento, eu vou te dar vida, eu vou te dar dons, eu vou te dar talento. Então, administre, trabalhe e eu vou te recompensar. Veja comigo o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15, diz assim. Apóstolo Paulo. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, preste atenção, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo já dá a explicação de cara. Eu já lancei o alicerce. Quem que é o alicerce? Cristo Jesus. Agora cada um construa sobre esse alicerce. Então, cuide como que você está construindo, como você está fazendo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, olha aí, ó, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Que dia é esse? O dia da recompensa, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Vou ler de novo. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Grande tribulações. Grande tribulação. Aí você entende e interpreta conforme a palavra do Senhor. Ok? Então aqui o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que o servo, ele vai construir uma obra, vai construir um ministério pessoal sobre a base que é Cristo Jesus. Agora cada um tem que saber como vai construir. Você vai fazer de qualquer jeito? Você vai pregar de qualquer jeito? Você vai orar de qualquer jeito? Você vai orientar de qualquer jeito? Como que você vai fazer? Vai fazer tudo mal feito? Ah, tanto faz como tanto fez? Graças a Deus não é o nosso exemplo. Graças a Deus não é o que acontece no nosso ministério. Meu Deus,
com quão excelência tudo que fazem, o fazem com honra, com excelência na casa do Senhor. Seja no louvor, seja no teatro, seja na dança, seja na escolinha, seja nos congressos, nos seminários, tudo é com excelência. Então, cada um deve cuidar como que vai fazer. Então, se você fazer, faça com excelência. Faça sobre a base bem sólida que é Jesus. Agora, construa o teu ministério. Construa a tua casa espiritual com pedras preciosas, que significa com amor, com alegria, com vontade, sem medo, sem vergonha, sem preguiça, mas com muita alegria, contribuindo, construindo essa casa espiritual, porque vai passar pelo fogo, é um exemplo que ele dá. E quando passar pelo fogo, o que o fogo faz? O que é nobre permanece, mas aquilo que não é nobre será desfeito. Você vai ser salvo. Olha que interessante isso. O apóstolo Paulo diz, o servo vai ser salvo, porque a salvação não é por obras. Não é por obras que nós somos salvos. Você vai ser salvo, mas é que neste processo, o fogo vai queimar, e as obras preciosas, as obras feitas com amor, as obras feitas com dedicação, as obras feitas no Senhor, essas permanecerão, mas aquelas que foram feitas de má vontade, de mau jeito, de qualquer jeito, essas receberão o quê? Pena, elas vão ser desfeitas, e a pessoa será salva, mas como que passasse pelo fogo, ou seja, a casa pegou fogo, caiu, chamuscou ali, queimou um braço, queimou uma perna, mas foi salvo, conseguiu sair da casa com segurança, foi salvo, isso, salvação eterna, ok? Então, olha a recompensa, olha a repreensão e olha o castigo do servo bom e do servo mau, conforme na parábola. No livro de Apocalipse nós temos ali as 7 igrejas da Ásia, e na ordem dessas 7 igrejas da Ásia, eu aqui coloquei uma recompensa, repreensão e castigo para a tua compreensão, para a nossa compreensão, porque essas 7 igrejas, elas representam as igrejas temporais de sua época e a igreja atual, da nossa época. Todas elas representam a atual igreja que estamos vivendo, e nós somos a última geração. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, pegue ali comigo, Apocalipse, capítulo 2, acompanhe comigo ali. Isso, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, que é a igreja de Éfeso. Olha o que Jesus diz a ela: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você está ouvindo o que Jesus está dizendo? Recompensa, repreensão e castigo. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha que recompensa linda. Olha a repreensão. Tem ouvido? Ouça. Veja como você está construindo. Então faça com amor, faça com dedicação, faça com alegria. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas de novo. Está sempre se queixando para a igreja, para louvar ao Senhor, para adorar o Senhor, para ensaiar no teatro, para ensaiar no louvor, para ensaiar na dança, para as coisas da igreja. Tudo é difícil, tudo custa, tudo é cansativo. Pois é, sabe por quê? Porque tem peso de glória excelente, porque são coisas que permanecem, não são coisas que vão ser desfeitas, elas permanecem por toda a eternidade. E aqui está escrito no que nós lemos, que o apóstolo Paulo falou, que vai permanecer as obras que fazemos no Senhor. A parábola nos mostra que teremos recompensa por aquilo que fazemos com amor no Senhor, conforme os dons e talentos que Ele tem nos dado. E aqui no livro de Apocalipse revelado está as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvido, ouça. Observe, então deixe de dar desculpas e não fazer, e não ir, e não amar, e não perdoar, e não entrar no grupo e fazer a diferença. Faça a diferença, faça com amor, faça com alegria, evangelize, ore por pessoas, ore por aqueles que nós estamos convidando para ir para o encontro com Deus, ore pelas pessoas que estamos convidando para ir para a célula, ore pelas pessoas que estão nos grupos de oração, ore pelas pessoas para que estejam no culto, ore para as pessoas que assistam esta célula online que nós estamos fazendo aqui. Curta, comente, compartilhe com pessoas, faça a sua parte. Olha o que nos diz Apocalipse capítulo 2, versículo 11, a igreja de Esmirna. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você está ouvindo? Ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Glória a Deus. A segunda morte. Depois vamos falar o que é a segunda morte. Então, a recompensa, a repreensão e a castigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz assim: a igreja de Pérgamo.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Olha que lindo. A recompensa. A recompensa. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. A igreja de Tiatira, que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aqui. Agora sim. Apocalipse capítulo 2, versículo 24 ao 29. A igreja de Tiatira. Agora sim. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dele e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. A igreja de Sardes, que diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e os seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 10 ao 13, que diz assim, a igreja de Filadélfia: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo mundo. Olha aí a igreja representativa que vai ser arrebatada. Para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu novo nome. Falei isso ontem na célula. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok? Apocalipse capítulo 3, versículo 19 ao 22, a igreja de Laodiceia. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Grande tribulação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ao servo bom e ao servo mau, haverá isso que nós acabamos de ler. Haverá recompensa, haverá repreensão e haverá castigo, ok? Então é importante nós lermos isso. É o que nos mostra a parábola. Mas na parábola também nos mostra que quando Jesus, ele fala daquele senhor, daquele nobre homem que foi e voltou e agora ele é rei estabelecido e ele está recompensando aqueles que foram bons, aquele que não foi tão bom, ele diz, olha, por que você não entregou o meu dinheiro para os banqueiros? Por que você não fez, pelo menos um pouquinho só do que você deveria ter feito? Se você não quer fazer conforme você poderia ter feito, pelo menos entregasse para alguém, deixasse fazer, porque tem pessoas que não deixam fazer, não gostam de fazer, estão dentro da célula, estão dentro da congregação, estão dentro das igrejas, estão dentro dos grupos da igreja e sabe o que fazem? Em vez de ajudar, fazem o quê? Atrapalham, não contribuem, não ajudam. Olha o que eu coloco aqui para que você entenda e aprenda com aquela parábola. Reino dividido não prospera.
Irmãos, acho que está havendo uma pequena divisão em nossa igreja. Veja ali o coitado do pastor careca, que nem eu agora aqui, né? Em um grupo para lá e um grupo para cá. Porque eu não gosto do fulano, não gosto da ciclana, porque tem isso, porque tem aquilo, porque naquela célula, porque isso, porque aquilo. Reino dividido não prospera. Então, eu tenho que pegar o talento que Deus me deu e eu tenho que trabalhar. Eu não posso esconder. E Jesus disse, olha, por que tu não entregou aos banqueiros? Era pouco que eles iam me pagar, mas pelo menos iam me pagar. Então, faça a diferença. E eu quero trazer aqui algumas referências sobre isso. Reino dividido não prospera. Por que muitas vezes nós não prosperamos como deveríamos? Por que nós não conseguimos alcançar a família como gostaríamos de alcançar? Porque há divisão. O reino dividido não prospera. Então nós temos que orar com o objetivo, orações específicas. Leia comigo Mateus 12, 22 ao 30. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele está expulsando esses demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Toda igreja, toda célula, toda congregação, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, quem os expulsa, os filhos de vocês então? Por isso, ele mesmo serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu estou expulsando os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, aquele servo que pegou aquele talento, ele não estava contribuindo, não estava ajudando. Então, nesta passagem, nós temos que entender que nós não podemos dividir, nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar, orar, considerar uns aos outros, para que não haja divisão, para que a gente não fique em briguinhas familiares, em briguinhas de célula, em briguinhas por situações bobas, porque tudo isso faz com que a gente não prospere, com que a gente não cresça, porque o reino dividido contra si mesmo não prospera. E nós queremos prosperar, amém? Nós queremos que a nossa célula prospere, nós queremos que a nossa casa prospere, que a nossa família prospere, então que nós venhamos a ser sábios, inteligentes e usarmos os dons e talentos que o Senhor tem nos dado, para nos apropriarmos de todas as bênçãos espirituais que Ele tem nos dado, vencermos a toda inveja, todo olho grande, toda feitiçaria, tudo que não provém do Senhor, toda a nossa carne esteja submissa à vontade do Senhor, a nossa mente, a nossa carne, amém? Em nome de Jesus, porque Jesus no final desta passagem em Mateus 12, ele diz, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, acaba espalhando, que não seja eu, que não seja você, amém? Olha, apenas para consolidar esse entendimento, em Marcos capítulo 9, versículo 38 ao 41, nós temos uma outra importante informação sobre reino dividido não prospera. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Mas tem que ser da minha célula, tem que ser da minha igreja, senão não adianta. Não os impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhe digo a verdade, quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Olha que lindo, o Senhor falando sobre recompensa. E aqui, João diz, Jesus, não é da nossa igreja, não é da nossa célula, não é da nossa comunidade, não vamos ajudar, não vamos compartilhar, não vamos curtir, não vamos abençoar, não vamos na vigília, não vamos no trabalho, não vamos no chá de mulheres ou algum evento que é para benefício da congregação, benefício de alguma pessoa, porque não são dos nossos, nós temos que priorizar só os nossos, não vamos ajudar os outros. Miserável, saia de nós esse pensamento e essa visão maligna, porque isso não provém de Deus. Jesus disse para João, olha, nós mandamos eles parar, porque eles não estão caminhando com a gente. E Jesus disse, não, peraí, aqueles que estão sinceros de coração, que estão pregando a nossa palavra, que estão expulsando os demônios em meu nome, esses são por nós. Então,
Dificilmente aquele que fala com sinceridade o meu nome e expulsa demônios em meu nome, ele vai falar mal de mim depois. Ele vai continuar falando bem de mim. Veja bem, esses que assim procedem, não aqueles que são os falsos profetas. Jesus está falando dos sinceros. Então nós possamos discernir isso, porque nós não podemos dividir o reino, achar que somente nós somos certos. Somente o ministério sincero de oração é o mais correto que existe na região. Somente a célula A é a mais perfeita que tem. A célula B, meu Deus, não vamos nos unir com ele. Não vamos, meu Deus, o ministério social e tal, divisão dentro da igreja. Não, reino dividido não prospera. Todos nós estamos do mesmo lado. Todos nós pertencemos ao Senhor. Nós não é, o pastor Samuel, eu quero ser discípulo dele, não quero ser discípulo do pastor Cris, não quero ser discípulo do pastor Juscelmo, não quero ser discípulo do pastor Valdo. Não. Longe de nós isso. Nós somos discípulos de Cristo. Nós caminhamos juntos e aprendemos juntos do mesmo Espírito. Amém? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, então, caia por terra tudo isso, porque o reino dividido não prospera. E nós estamos prosperando e vamos prosperar cada vez mais e mais. As pessoas que estão indo para outras cidades, estão indo nesse espírito, estão florescendo onde estão sendo plantados. Nosso querido Mano Kleber, a Lu, né, o Pedrinho, a Helena, lá no Rio de Janeiro, está lá uma célula. São Paulo, isso, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, há uma célula abençoando a família deles. O pastor Cris agora está indo, a pastora Márcia estão indo ali para Iraí. É uma célula que está indo lá. Em nome de Jesus, é um ministério do Senhor Jesus. Amém? Você está entendendo? Agora vamos... Não, vamos continuar orando, intercedendo, fazendo a vontade do Senhor. O Léo e a Cláudia lá na praia. O seu Eli, a dona Maria também lá na praia, lá em Cidreira. Estão lá fazendo mais uma célula. Enfim. É assim que nós estamos vendo. Logo, logo o Chicão também e a Sueli vão estar indo ali para IP, da mesma forma. Mais uma célula. É o reino de Deus. Reino dividido não prospera. Por que nós vamos prosperar? Porque nós estamos numa só fé, num só amor e num só Espírito. Amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividades nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. O que o sábio Salomão está dizendo com isso? Ele está dizendo, querido, se você foi chamado, se você é servo do Senhor, então faça conforme as tuas forças. Não queira dizer, não, quando eu tiver tal dom, quando eu tiver tal talento, quando eu tiver tal dinheiro, quando eu tiver tal casa, quando eu tiver tal carro, aí eu vou fazer. Não, faça tudo conforme as tuas forças. Se você não consegue orar 1 hora, ore meia hora. Se você não consegue orar meia hora, ore 10 minutos. Se você não consegue convidar 10 pessoas, convide uma. Se você não consegue participar de todos os eventos, participe da maioria que você puder. Honre aquilo que está sendo ministrado em todos os eventos, de homens, de mulheres, de célula, encontros, reencontros, enfim, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, a qual você faz parte. Amém? Então faça conforme as tuas forças. Nem a mais e nem a menos, porque reino dividido não prospera. Muitas vezes está aí porque muitas pessoas não prosperam, porque elas estão divididas, estão dentro de uma célula, estão dentro de uma congregação, mas elas não concordam, o pastor isso, o pastor aquilo, porque isso, porque aquilo, está dividindo. E nós não estamos aqui para dividir, mas sim para edificar. Amém? Finalizando então, o castigo daqueles que não aceitaram o Rei Jesus. No final da parábola, Jesus disse, agora tragam aqui aqueles que não me querem como rei. Então, eu quero Jesus como rei. Veja bem essa imagem ali, de um lado, ali o lago de fogo, e do outro, a eternidade com Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21, nos diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. E em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Olha o castigo, Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar da vinha do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol, o qual clamava em alta voz, e todas as aves que voassem pelo meio do céu.
venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem da carne dos reis, dos generais, dos poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Olha ali, ó. Matem todos eles diante da minha presença. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado do cavalo e contra o seu exército. Não queremos este rei que reine sobre nós. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela, os quais foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Lembra? Na parábola Jesus disse: ei, tragam aqui todos aqueles que não me aceitaram como rei, porque eu sou rei de tudo. Então não me querem como rei? Então matem-os na minha presença. Agora, para finalizar, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, esse é o castigo daqueles que não querem aceitar Jesus como rei. Por isso é só Jesus que salva. Nenhuma religião, nenhuma outra ideologia. Só Jesus que salva. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele está sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. E o mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os seus mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ou seja, o castigo daqueles que não aceitam a Jesus como rei é irem para o lago de fogo. Aqueles que já morreram e aqueles que virão a morrer. Entendeu? Compreendeu? Então, vamos aceitar o nosso Rei Jesus, ok? Então, terminamos aqui esta célula. São alguns ensinamentos, existem muito mais, mas dentro de uma hora é o que nós podemos aqui passar de forma objetiva, mais clara, porque o Evangelho é puro e simples. Leia comigo o que está escrito no próximo slide. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Então, a partir de hoje, o que você ouviu nesta célula, faça com amor, faça com dedicação, porque o Senhor vai lhe dar a recompensa de tudo que você fizer. Ele não vai ficar devendo para você, nem para mim e nem para ninguém. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de motivo de aparência visível, mas nem dirá aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está dentro de você. A sua decência, a sua moral, os valores, os princípios que você vive, que você segue, e esses valores e princípios são do Senhor na sua vida. Amém? Então quero deixar aqui um grande abraço a todos os nossos amados irmãos que estão de aniversário. Temos a Duda que vai estar de aniversário, a Dudinha Candiota. Que Deus te abençoe, Duda. Beijo no teu coração, estará de aniversário. A Tanila, a mãe do William. Deus abençoe a Tanila, que sempre está nos assistindo. Também vamos ter a Gabriele, minha sobrinha, que vai estar de aniversário. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes, em nome de Jesus, que fizeram e que vão fazer. Abençoando também a vida dos nossos queridos pastores que estarão em viagem amanhã, pastor Cris, a pastora Márcia. Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde a sua ida e a sua volta e estejam sempre debaixo do propósito do Senhor, em nome de Jesus. Contem com a nossa vida, contem com esta igreja maravilhosa que estará orando e intercedendo por vocês, mesmo que à distância, mas o nosso coração estará com vocês, a nossa oração estará sempre com vocês e o mesmo Espírito estará com cada um de vocês, o Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe. Então, mais uma vez, meus parabéns às mulheres que participaram, que fizeram com excelência o 2º Congresso das Mulheres. Meus parabéns. Floresça onde você foi plantado. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Lembrando que quarta-feira estaremos aqui na célula online, domingo teremos a nossa Santa Ceia, então não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, compartilhe através das suas redes sociais, esteja presente participando da Santa Ceia do Senhor. Domingo, culto maravilhoso. Quero dizer a todos e agradecer mais uma vez sobre a vida do nosso filho Gabriel, que está se recuperando de forma maravilhosa. Continue orando por nós e nós estaremos orando por todos. Que Deus os abençoe. Veja o último slide, que escrito está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, de perto e de longe, a todos os nossos irmãos queridos. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.